Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje iremos conhecer uma das histórias mais obscuras da família real britânica, a história pouco conhecida do príncipe Alamayu, um menino africano da Etiópia que foi sequestrado pela rainha Vitória após a misteriosa morte de sua mãe e que até hoje, 140 anos depois, ainda é um prisioneiro da coroa britânica. Então, para entender essa história, vamos pro vídeo! Nascido na Etiópia em 23 de abril de 1861, Digesmate Alemayu Tewodros, mais conhecido como Príncipe Alemayu, era o único filho legítimo do poderoso imperador Tewodros II da Abissínia, o antigo império da Etiópia e Eritreia. Fruto do segundo casamento do imperador com a imperatriz Tiruoq-Ube, o menino nasceu em uma época em que a Etiópia passava por inúmeras crises, dentre elas, crises entre o seu próprio povo, que viviam discordando de muitas atitudes do imperador, que após perder a sua primeira esposa, acabou se tornando um homem muito vingativo. Além disso, o império sofria de muitas outras crises relacionadas à religião. Acontece que nesse período, o antigo Império Etíope, que é considerado um dos maiores berços do cristianismo, era constantemente ameaçado pela invasão do islamismo, quando turcos e egípcios muçulmanos invadiram repetidamente partes do poderoso império, através do Mar Vermelho e do Sudão. Por conta disso, o temido imperador, que era um cristão copta, na tentativa final de proteger a religiosidade de seu império e de quebra ainda melhorar a sua popularidade, a princípio ele decidiu escrever várias cartas pedindo ajuda às grandes potências daquela época. No entanto, as cartas dele foram recebidas com certa indiferença, pois além delas estarem escritas em aramaico, o idioma oficial da Etiópia, os grandes impérios não se importavam tanto com aquela região da África. Vendo isso, sabendo que a rainha Vitória da Inglaterra era uma cristã muito conservadora, ele ansiosamente decidiu escrever uma carta diretamente para ela, pedindo que ela o ajudasse, enviando alguns militares ingleses para que assim eles conseguissem dar um fim às invasões muçulmanas. E para que tudo desse certo, ele pediu que o diplomata britânico na Etiópia levasse a carta e entregasse somente nas mãos da rainha. No entanto, quando o diplomata informou ao Ministério das Relações Exteriores sobre a carta e o seu conteúdo, o Ministério das Relações Exteriores britânico o instruiu a simplesmente enviar a carta para Londres por outra pessoa e ir fazer outros serviços mais urgentes no Egito, país que era grande inimigo do imperador etíope. E assim ele fez. No retorno do capitão Cameron à Etiópia, o imperador ficou extremamente furioso ao descobrir que ele não havia levado a carta pessoalmente e nem havia trazido uma resposta da rainha. Vendo a fúria dele, o diplomata tentou acalmar o imperador, dizendo que uma resposta à carta chegaria em breve. Mas, para piorar a situação, a carta foi completamente ignorada pela rainha, uma vez que o Reino Unido não queria arranjar problemas com os egípcios e muito menos com os turcos, que eram seus parceiros comerciais. Devido a isso, a carta do imperador não foi respondida por longos 3 anos, o que o deixou cada vez mais irritado e desapontado com tamanho desprezo. Com raiva e cansado de ser ignorado, na tentativa de chamar a atenção da rainha, o imperador decidiu prender o diplomata junto com todos os missionários e súditos britânicos que estavam vivendo na Etiópia, incluindo mulheres, crianças e idosos, o que fez com que a rainha imediatamente encontrasse a carta e enviasse uma resposta ao imperador. No entanto, a rainha não enviou a ajuda que ele havia pedido, e por isso o imperador ficou ainda mais furioso, iniciando assim uma grande batalha entre o seu império e a coroa britânica. Em meio a essas batalhas, na tentativa de resgatar seus súditos, a rainha Vitória ordenou que o capitão Sir Robert Napier liderasse uma extravagante missão contra o Império Etíope, na cidade de Magdala.
contando com a ajuda de 13 mil soldados britânicos e indianos, 8 mil trabalhadores auxiliares, milhares de voluntários e 44 elefantes indianos treinados, causando assim um grande conflito que durou pouco mais de um ano. Vendo isso e percebendo que estava praticamente derrotado, o imperador Teudios libertou os prisioneiros ilesos e, em seguida, ao invés de se render, cheio de orgulho, ele decidiu tirar a própria vida, descarregando uma pistola na boca, deixando a sua esposa e seu amado filho pequeno. Ironicamente, essa pistola foi um antigo presente da Rainha Vitória ao seu império. Com o fim da batalha, em 1868, o comandante britânico, ao encontrar o corpo do imperador, cortou uma mecha do cabelo dele para provar à rainha que ele havia realmente morrido, e em seguida, seguindo as ordens dela, ele saqueou todo o império, levando para a Inglaterra a maior carga de artefatos roubados da história da Etiópia, que incluía livros, obras de artes e roupas que ainda hoje estão expostos em museus e bibliotecas da Inglaterra. Mas, além dos bens materiais, eles também raptaram a esposa do imperador e o seu único herdeiro, o pequeno príncipe Alemayu, que tinha apenas 7 anos de idade, apenas para exibi-los na Inglaterra, mostrando para todos que o exército britânico havia saído vitorioso de mais uma batalha. Na terrível rota até a Inglaterra, lutando para escapar, a rainha mãe do menino acabou falecendo misteriosamente, um mês após o início da viagem, deixando o pequeno príncipe órfão. Ficando sob os cuidados do capitão britânico Tristan Charles Speed, que era o único que sabia falar a língua oficial da Etiópia, o garotinho aterrorizado logo se apegou a ele, se recusando a sair de seu lado de dia ou de noite. Em seu diário, o capitão Speed escreveu que o menino estava tão triste e assustado que nos 3 meses seguintes da viagem, nada o convencia a dormir fora de seus braços, e que tão grande era o seu terror que se ele acordasse e encontrasse o capitão dormindo, ele o acordava desesperado e implorava chorando para que o capitão permanecesse acordado até que ele conseguisse dormir, e que só depois de muitos cuidados e ternura, o menino foi se acalmando e perdendo um pouco o medo e a timidez. Após esse tempo, o menino foi apresentado à Rainha Vitória em sua casa em Osborne House. Ao ver o tímido menino, a rainha teve um grande interesse em sua vida e educação, e ordenou que ele nunca mais fosse levado de volta ao seu país de origem, pois, para os britânicos, ter a vida de um príncipe etíope em suas mãos era como ter um grande troféu de guerra para mostrar para todos. Mas claro que para todos os efeitos, quando questionados sobre a presença do menino, todos diziam que ele havia sido levado para a Inglaterra apenas porque esse era o desejo de seu pai, dizendo que antes de morrer, ele havia suplicado ao exército que o seu amado herdeiro fosse entregue aos cuidados da rainha para que nenhum povo inimigo da Etiópia tentasse contra sua vida. Mas como é de se imaginar, muitos historiadores etíopes insistem em dizer que essa história não passa de uma invenção dos ingleses para se fazerem de heróis. E foi nessa visita à Rainha Vitória que os primeiros retratos do pequeno príncipe etíope foram feitos. Ao vê-los prontos, a rainha fez questão de escrever um pouco sobre o príncipe em seu diário, dizendo em uma frase bem preconceituosa que o príncipe Alemayu era um menino muito bonito, educado e gracioso, que não tinha absolutamente nada de negro nele, o que o tornava ainda mais especial aos seus olhos. E vendo o carinho paternal que o capitão Speed sentia pelo menino, a rainha decidiu que o pequeno príncipe continuasse sob os cuidados do capitão e de sua esposa, passando algum tempo na Índia, que naquele tempo ainda era uma colônia do Império Britânico. Mas, algum tempo depois de sua ida à Índia, a Rainha Vitória mudou de ideia e ordenou que ele voltasse para a Inglaterra, pois deveria ser educado lá para se tornar um verdadeiro cavalheiro real. Infelizmente, a vida do menino na Inglaterra não foi nada fácil, pois, segundo os historiadores,
Longe do Capitão Speed, que sempre o protegia, ele sofria racismo constante e, apesar de sua avó e seus parentes da Etiópia enviarem diversas cartas à rainha pedindo que o deixasse voltar, e de ele mesmo suplicar muitas vezes que a rainha o deixasse ir embora, o governo britânico nunca o libertou, escondendo dele todas as cartas de sua família. Algum tempo depois, por ser muito gentil, ele acabou conquistando o carinho e a admiração da rainha, e por isso ela fez questão de colocá-lo nas melhores escolas da elite, escolhendo pessoalmente quem seriam seus professores. No entanto, todos viviam dizendo que ele era um menino muito triste, que não tinha amigos e não gostava de estudar. E por mais que as fotos da época o mostrassem como um adolescente bem vestido e estudioso, todos sabiam que ele não era assim. Afinal, os professores sempre diziam que, apesar dele ter aprendido muito bem o inglês, ele jamais seria capaz de fazer progresso nos estudos. Porém, mesmo assim e contra sua vontade, em 1875, aos 14 anos de idade, quando ele finalmente estava se acostumando com a sua nova vida, a pedido da rainha, o príncipe foi enviado para um internato que era uma escola preparatória de meninos para o serviço militar, o que foi uma grande tortura para ele, pois lá ele não conseguia confiar em absolutamente ninguém, pois seus colegas e professores o tratavam muito mal por conta da cor de sua pele e de sua origem. Por isso, além de não ter nenhum familiar, ele também não tinha nenhum amigo, o que o deixava cada vez mais triste e solitário. Depois de pouco mais de 2 anos nesse internato, ele conseguiu ingressar no treinamento de oficiais da importante Academia Real Militar. Mas lá ele também era muito infeliz e por isso, um ano depois, em 1879, com a autorização da Rainha Vitória, ele foi viver em uma cidade chamada Leeds, na casa de Cyril Hanson, um de seus antigos tutores e uma das poucas pessoas que o jovem príncipe tinha um pouco de confiança. Lá o jovem príncipe finalmente conseguiu ser mais feliz, pois todos o tratavam com muito respeito e cuidado. Mas, infelizmente, quando tudo parecia ir super bem, apenas uma semana depois de sua chegada, ele contraiu uma gravíssima doença chamada pleuresia, que é uma inflamação dos tecidos que revestem os pulmões e a caixa torácica, provocando fortes dores no peito que piora durante a respiração. E apesar de todos os esforços de seu tutor, com a ajuda de vários médicos renomados da cidade, 6 semanas depois de contrair a doença, aos 18 anos de idade, ele acabou falecendo. Quando a Rainha Vitória soube de sua morte, ela ficou muito chateada e escreveu em seu diário que estava muito triste e chocada ao saber por telegrama que o bom Alemayehu havia falecido naquela manhã, dizendo ainda que era triste demais vê-lo morrer sozinho em um país estranho, sem nenhum parente por perto, e que no fim de tudo, todos estavam muito arrependidos por terem tirado o jovem príncipe de seu país de origem. Além disso, ela também mencionou como o príncipe estava muito infeliz vivendo ali e como ele estava consciente a todo tempo das pessoas olhando para ele com cara feia, apenas por causa da cor de sua pele. Por conta desse remorso, a Rainha Vitória imediatamente providenciou que ele fosse enterrado na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. O funeral ocorreu em 21 de novembro de 1879, na presença de seu tutor, Cyril Hanson, e na presença do Capitão Speed, que havia cuidado muito bem dele no início de tudo. Feito isso, a pedido da rainha, uma placa de latão na nave da Capela de São Jorge o homenageia e traz as palavras: "Eu era um estranho e vocês me acolheram." Mas o corpo de Alemayehu foi enterrado em uma abóbada de tijolos, fora da capela onde estão os corpos dos membros da família real. Em 2007, o governo etíope, por meio do então presidente
Girmaude Georges enviou à Rainha Elizabeth II um pedido formal solicitando a devolução dos restos mortais do príncipe Alemayehu para que fosse feito um novo enterro na Etiópia, o seu país de origem que por tanto tempo o esperou. No entanto, em resposta, a Rainha Elizabeth II disse que os restos mortais do príncipe foram primeiro para a capela e depois foram enterrados no recinto da capela, junto com outros 9 corpos africanos, e que descobrir a quem pertenciam os ossos seria muito difícil, o que aborreceu muito os etíopes, pois em seguida eles apontaram a ela que o cabelo do imperador Tewodros, o pai do príncipe, estava no Museu do Exército Britânico. Então seria possível encontrar DNA suficiente para fazer os exames e assim devolver os restos mortais do príncipe Alemayehu. Mas mesmo assim, apesar de todos os esforços do governo etíope, todos os pedidos à rainha foram recebidos com silêncio e recusa, fazendo do príncipe Alemayehu, até os dias de hoje, prisioneiro da coroa britânica. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você quiser saber mais sobre esse príncipe, há vários documentários da BBC que contam a sua história, além de um livro sobre a sua vida, chamado O Príncipe que Andava com os Leões, da escritora britânica Elizabeth Lady. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito para conhecer muitas outras histórias reais como essa. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!